Já estamos de volta com Mulheres e agora tem um assunto que eu tenho certeza que quem convive, ou tem em casa, ou de repente tem alguém da família, quem convive com adolescentes vai parar tudo que está fazendo para prestar atenção. A gente vai falar sobre essa fase que é tão complicada para algumas pessoas, né? Mas é uma fase transitória que pode ser vivida de uma forma muito tranquila, né? Que é a adolescência. E eu quero deixar aqui aberto para você que está assistindo, quer fazer uma pergunta, quer participar da nossa pauta, fique à vontade. Pode mandar o seu e-mail para mulheres@tvgazeta.com.br, mande a dúvida que você tiver, que eu tenho aqui Dr. Nicolas Roberto Schor, pediatra e homeopata. Tudo bem? Tudo Seja bom. Bem-vindo. Feliz ano novo para você, viu? Obrigado, igualmente. É verdade que adolescente é sinônimo de problema? Ou dá pra gente aliviar um pouco o lado deles? Olha, eu acho que não. Eu acho que não é problema. Não é problema? Eles acham que sim. E muitos pais, erroneamente, também acham. Mas eu acho que é uma idade maravilhosa. Porque existe também aí um mito, né? Quando a criança está chegando na fase da adolescência, fica todo mundo falando: "Ih, se prepara que lá vem chumbo, se prepara que é complicado, que não é fácil." Mas não é regra, né? Existem, claro, adolescentes que dão problema e outros que passam por essa fase de uma forma mais calma, mais tranquila. É importante a gente entender que, assim, a adolescência é um processo de transição da infância para o indivíduo adulto. Esse processo tem os aspectos físicos, que é a puberdade, né? Que tem uma série de transformações com as quais a criança vai aprendendo a lidar. E tem um processo psicológico, emocional e social, onde a criança quer crescer, quer virar adulto, quer passar a ter uma certa independência, a ter mais responsabilidade. Num estalar de dedos, muitas vezes, num clique. Olha... Que o adolescente tem esse imediatismo. Ele tem esse imediatismo. O processo não é tão rápido, né? Ele dura anos. A criança, em geral, quer entrar logo nesse processo. Mas, por mais que ela queira, o processo ele tem a sua época. A gente não amadurece de uma hora para outra. É um processo em que muitas vezes o adolescente bate cabeça, erra, quer ter suas próprias experiências. É importante que tenha suas próprias experiências. E, a partir daí, tem que ter um tempo de maturação para ver, para tirar uma conclusão dessas experiências, até estar próximo a fazer uma nova experiência. A criança quer abrir os seus horizontes, quer sair de uma realidade em que ela estava muito vinculada aos valores e aos padrões da família e passar para o mundo social, para ver o que os amigos estão fazendo, o que a patota, o que a galera quer se inserir, quer ser aceito. Então, tudo isso leva tempo, tem suas dificuldades, e o nosso papel como pais é o de ajudar a orientar isso. A gente não pode se omitir, né? E assim, eu não consigo falar com meu filho. Isso é muito comum. Muitos pais têm muitos problemas, primeiro por confundir autoridade com autoritarismo, né? Então tentam impor para a criança o jeito que tem que ser. Uma situação que ela não vai querer aceitar. Mas e no caso dos pais que acham que não estão dando conta? Eles podem e devem contar com a ajuda de um profissional? Ah, sim. Primeiro para orientar, né? Tanto o pediatra, que, vamos dizer assim, sempre teve um vínculo com a criança e com a família. Acompanhou o crescimento, vai poder tirar dúvidas sobre desenvolvimento, sobre a puberdade, sobre o tamanho, a altura, sobre os caracteres sexuais, se estão normais, se não estão. Isso, em geral, traz muita dúvida, traz muita angústia. Então, esse é um primeiro ponto. E depois, o de orientar mesmo a educação, né? Existe hoje o pediatra ebiatra. Ebiatra, que é adolescente, né? Exatamente, ele tem especialização nos problemas da adolescência. Mas, assim, ainda o mais comum é que você faça essa transição aos poucos. Muitas vezes já vai do pediatra para o clínico e algumas vezes, em alguns casos, consulta o ginecologista, consulta um urologista, consulta outros problemas, às vezes um endocrinologista, quando houver alguma alteração hormonal. O ebiatra, além, claro, sendo um médico, vai cuidar das questões físicas, das mudanças desse adolescente, mas ele também, ao contrário até de muitas especialidades, ele vai mais a fundo também na questão emocional daquele adolescente, nas transformações emocionais, psicológicas que estão acontecendo naquele adolescente? Claro. Assim, eu não sou ebiatra, eu sou homeopata,
E assim, a primeira coisa que a gente considera é o todo. É quem é aquele indivíduo. Não só qual é o problema que ele está trazendo, se é problema de acne ou se é um problema de obesidade, enfim. Mas como é que isso chegou a acontecer? Qual é o papel que aquele sintoma, com aquele problema, está se desenvolvendo naquele adolescente? Ele está com problemas de relacionamento pessoal, familiar, social. Então, muitas vezes, quando uma panela está no fogo e a válvula de escape está apitando, o mais acertado não é você ir lá e tapar a válvula, é tentar tirar a panela do fogo. E eu diria que na fase adolescente é quando mais a panela está no fogo, porque tem muitas pressões, muitas expectativas tanto de fora, tanto da sociedade, dos próprios pais, quanto e principalmente da própria criança, que já quer ser um adulto, mas nem sempre dá conta. E quando é que os pais devem ficar preparados para o início dessa adolescência e para o fim dela, que muitas vezes pode ser uma coisa assim extremamente esperada, dependendo de como esse adolescente viveu essa fase? Existem pessoas que dizem que a adolescência começa aos 10 e termina aos 20, mas adolescente de 20 anos existe? Então, essa é uma pergunta muito comum, né? Assim, especialmente quando começa, né? Muitos pais procuram, especialmente pediatra, para saber se aquela menina que já tem um pouquinho a mama desenvolvida ou que já começou a nascer os pelinhos na região do púbis ou na axila, se isso já é normal, se não é, se vai acontecer já a próxima menstruação ou não, enfim. Esse tipo de dúvida de quando começa é muito comum. Em geral, nas meninas, a idade média do começo dessa fase que a gente chama de pré-puberal é em torno dos 10, 11 anos. Então, começam esses desenvolvimentos. Em média, no Brasil, isso varia de país para país, a menarca, que é a primeira menstruação, acontece por volta dos 12 anos e meio. E é a menarca que marca o início da adolescência? Sim, para a menina, sim. Esse é o ponto em que ela está apta, a partir daí, a se reproduzir e marcávamos assim a sua transição para a idade adulta. Tá. Obviamente que em termos emocionais, em termos comportamentais, a mídia acelera muito esse processo. Então muitas crianças que têm 10 e 11 anos já se vestem como adolescentes, já querem usar coisas de adolescentes, deixam de brincar, de brincadeiras mais infantis, mais pueris, às vezes adequadas à sua idade, e querem dar conta de já serem mulheres. Querem pular uma fase, né? E isso é muito comum. Mas no caso das meninas, elas estão mais presas ao desenvolvimento puberal. Quer dizer, ela não vai ter seios só porque ela quer, ela vai ter seios a hora que os seus hormônios fizerem isso acontecer. Nos meninos, a mesma coisa. Em geral, começa um pouco mais tarde, 1 ano de diferença. Então, se para as meninas 11, 12 é a idade do começo, nos meninos começa em geral os 12 para 13 anos, começa a engrossar a voz, começa a aumentar a estatura, a desenvolver mais a musculatura, às vezes aparece espinha no rosto. E com tudo isso, começa esse processo de se perceber diferente, né? As coisas que antes agradavam, né? Brincar de futebol com os meninos só, já começa a aparecer uma garota, outros interesses, outros, né? Essa preocupação com o próprio corpo, com a própria imagem. A questão da sexualidade também, a criança, né, o adolescente, no caso, começa a perceber isso muito mais, né? A criança costuma perceber em si e nos outros, né? E aí que eu acho que entra um pouco essa precocidade induzida. Não é um fenômeno natural. A gente não pode dizer que naturalmente ou biologicamente o ser humano está amadurecendo mais cedo. A gente acaba vendo que padrões de comportamentos estão sendo acelerados. Eu ouvi isso uma vez, não me lembro que profissional comentou comigo que a cada 10 anos, gostaria de repercutir isso com você, a cada 10 anos as meninas estão tendo a menarca, a primeira menstruação, 1 ano mais cedo. É fato isso? Não seria, porque senão... Assim, daqui a pouco a gente vai menstruar com você. Então, não dá.
existe sim um fenômeno que a gente detecta de que as crianças estão tendo a menarca mais precocemente. Não nessa velocidade de 1 ano por década, porque senão em 30, 40 anos realmente a gente chegaria a menstruar com 6 anos. Já vai nascer com uma parte genital toda amadurecida. Hoje, uma das teorias a respeito, que relaciona também com a obesidade, né, com o excesso de oferta de alimentos inadequados para a criança, é que o hormônio, né, que é a pectina, ela é formada, ela é induzida por indivíduos obesos e ela também ajuda a estimular precocemente a menstruação. Então, indivíduos mais obesos teriam sim essa predisposição a ter, e como esse é um fenômeno que vem acontecendo nas últimas décadas, né, das crianças estarem mais obesas, talvez essa seja a explicação. Isso não é ainda uma verdade científica, mas é bom evitar, né? Que está todo mundo sempre falando da importância de uma boa alimentação, de fazer atividade física. Isso na adolescência também é importante, né? Outra questão, você falou da preocupação com a boa alimentação. Muitas carnes que a gente consome hoje têm hormônios, né? Então os bois estão sendo colocados para engordar mais rapidamente, para que eles possam, né, financeiramente se tornar mais lucrativos, e a gente acaba consumindo uma parte desses hormônios e isso tem sido implicado. Na nossa parte hormonal. Isso tem sido implicado, por exemplo, nas menstruações mais precoces. Tá. Lembrando que você que está em casa pode sim e deve participar do nosso bate-papo. É só mandar um e-mail para a gente. Quarta-feira é o nosso dia de plantão de dúvidas aqui do Mulheres, né? Então você pode sim participar, tá? Qualquer dúvida envolvendo a adolescência, seja na parte física, na parte comportamental, emocional, fique à vontade que o canal está aberto aqui. mulheres@tvgazeta.com.br, pode mandar o seu e-mail, doutor Nicolas Short tá aqui para isso, né? Vamos falar agora, falando nas questões comportamentais dos adolescentes, o que muda também? Como é que os pais devem ficar atentos para quais tipos de mudanças nos adolescentes? Agressividade, impaciência, o que começa a acontecer com aquela criança? O fenômeno de crescimento, ele basicamente, o indivíduo quer abandonar o status de criança. Então ele começa a se colocar contra as regras que funcionavam até então. Sejam as regras em casa, sejam regras na escola, sejam algumas regras sociais. Então eles começam a uma certa rebeldia que a gente tem que entender como um fenômeno de crescimento. Não é uma rebeldia sem causa ou uma rebeldia por pura e simples contestação. É como se o jovem estivesse testando os limites. Não, você me falou que eu não podia atravessar a avenida sozinho. Por quê? Quer dizer, essa regra por si só não basta mais. Eu preciso agora de uma justificativa mais clara. Caso contrário, eu vou testar e eu vou ver se eu já dou conta ou não. Tem que olhar para os dois lados? Não, isso é fácil, isso eu olho. Então é bom que os pais estejam preparados para esse momento, para que, em vez de bater de frente, né, é assim, é porque é, tenham ali uma resposta já preparada ou estejam preparados para encontrar uma resposta satisfatória para esse adolescente. Essa é a ideia. A adolescência é uma fase de negociação. E acho que os pais têm que estarem preparados para essa negociação. Eu costumo dizer no consultório que assim, as regras não são fixas. As regras têm que ser maleáveis. Os princípios e valores que nortearam essas regras, esses devem ser fixos. Agora, a regra em si, se você vai chegar às 10 da noite, ou às 11, ou à meia-noite, se você vai ficar na internet ou no videogame por 1, 2 ou 3 horas, isso é algo discutível e negociável. Negociável não é simplesmente a flexibilização, de falar, tá bom, não me enche a paciência e fica, faz. Vai, me deixa em paz. Não, é uma coisa de meritocracia. É isso que eu ia perguntar, é com relação ao mérito, ao merecimento desse merecimento. Então, por exemplo, a criança que pede para chegar mais tarde, vindo de uma balada e não só à meia-noite ou às 11, ela tem que mostrar aos pais que ela já está pronta a assumir essa responsabilidade. Que ela merece essa confiança. Então, se ela ficou de ligar, ela tem que ligar. Porque se ele prometeu ligar e não liga, ele furou com sua responsabilidade. Então, como você quer que eu te dê confiança, se na troca você não me mostra responsabilidade? Então, eu acho que isso é um processo negociável. E saber que também é a hora de negociar.
e que essa negociação tem a ver com o crescimento. É uma coisa boa. Pode parecer ruim, mas é boa. Pode dar esses entraves, né? Às vezes você pega pais que ou tiveram uma educação autoritária ou simplesmente não iniciaram esse relacionamento tete a tete mais cedo. E de repente, do nada, aos 15 anos, 14, 15 anos, querem saber de tudo, né? Querem ver o quarto. É aí que não vão conseguir entrar na vida do adolescente mesmo, né? Uma das colocações muito sérias que eu coloco para os meus pacientes é assim, ninguém chega aos 15, 16 anos, de repente, adolescente. Né? A adolescência é uma coisa que ela tem um processo. Você tem que estabelecer um relacionamento de parceria, de amizade, sem com isso perder o teu papel de pai, desde muito antes. Desde os 8, 9, 10 anos ou antes ainda. Quer dizer, aprender a conversar com o seu filho, a conhecer o seu filho, para saber se o seu filho vai ou não usar droga, para saber se o seu filho está ou não pronto para viver a sexualidade. Se está tendo uma vida sexual sadia. Se está tendo uma vida sexual sadia. Tudo isso exige um pré-conhecimento. É difícil para quem está aterrissando de paraquedas falar, olha, pode ou não pode. Baseado em quê? E tem muita gente que está assistindo o programa agora que está se identificando com essa situação. Infelizmente, eu me distanciei do meu filho. Teve um período aí que eu não consegui dar a atenção que ele merecia, ou que a gente precisava fazer essa conexão. Tem como resgatar isso? Como é que esse pai ou essa mãe pode tentar trazer esse adolescente para mais perto dele, para tentar estabelecer essa comunicação e essa relação de confiança? Então, a primeira pergunta é se dá. Dá? Claro que dá. Sempre dá. Sempre dá, né? Pode não chegar aos mesmos resultados de alguém que vem construindo ao longo do tempo. Então, senão, seria até demérito para quem vem construindo. Se no finalzinho, com um bom papo, uma boa conversa, eu desse conta de resolver tudo. Não, não é assim. Mas, claro que dá. Você começa um relacionamento, onde nesse relacionamento, você vai ter que mostrar você para os seus filhos. Né? Quer dizer... Você vai ter que falar da tua vida, da tua experiência, da tua adolescência, das tuas dificuldades e, eventualmente, por conta disso, ter um gancho para que ele também possa abrir e falar das dele. Então, no momento em que começou a haver uma conversa, um relacionamento, é que dá para a gente falar em autoridade e não em autoritarismo. Tá. Tá chegando perguntas aqui, estão chegando perguntas. Vou lembrar você mais uma vez, quer fazer perguntas, pode mandar mulheres@tvgazeta.com.br, qualquer assunto envolvendo adolescência. Estamos aqui para tentar te ajudar. Tem aqui a Ju, não vou falar o nome todo, porque ela está relatando um problema, enfim, de repente ela não quer ser identificada, de Mogi. Ela tem uma filha de 18 anos de idade. Era uma menina meiga, doce e muito colada em mim. Ela se casou de novo quando a menina tinha 13 e ela sempre foi contra. Mesmo assim, deixei claro que isso era muito importante para a minha vida. Logo veio a adolescência e ela se tornou muito agressiva, falava palavrões, me desafiava com empáfia. Não adianta dizer que tem que ser compreensiva, porque eu criei ela sozinha. Ela foi muito mimada por mim e hoje me ofende. Quando eu fico doente, ela me despreza, como se esperasse pelo meu definhamento. Pesado. Uau! Com meu marido, eles já se entrosam bem, apesar de algumas diferenças. Dizem que é a fase. Ela está perguntando se é a fase, o que ela pode fazer para tentar amenizar esse relacionamento que está doente. É sempre difícil dar um conselho assim, nesse andar da carruagem e sem um conhecimento maior da situação. A primeira coisa, assim, quando a gente fala em 18, ou você tinha colocado antes 20 anos, a gente já não fala mais tanto em adolescência. A gente já tem um adulto consolidado. Ali, né? A gente já tem um adulto consolidado e podemos dizer que, no caso dessa garota, na fase de adolescência, dos 13 em diante, ela não teve um bom relacionamento com a mãe. Isso tentou provavelmente usar do autoritarismo para tentar impor a autoridade. Isso não funciona, isso não dá certo, isso gera traumas, isso fecha um canal, né? E a partir daí, reabrir esse canal é um processo lento que, numa conversa aos 18 anos, já tem que ser de adulto para adulto. Até porque com 18 anos
Se o jovem quiser, ele sai de casa, tem licença legal, o Estatuto do Adolescente define a fase da adolescência dos 13 aos 18, né? Não aos 20. Então, na verdade, a partir daí você tem um adulto. Você quer conquistar a amizade e principalmente o respeito desse adulto, bem-vindo ao mundo, porque isso é o desafio constante de cada um de nós com os seus filhos. Então, nesse caso, se ela procurasse um profissional, seria interessante para ela entender esse momento e saber como chegar na filha dela? Ou até mesmo fazer alguma coisa em conjunto, se elas conseguissem trabalhar isso juntas? Eu acredito que sim. Acho que primeiro precisa haver o interesse de ambas as partes em melhorar o relacionamento. Acredito que, eventualmente, a mãe tenha questões desde, né, do envolvimento do primeiro, do segundo casamento, do relacionamento com essa filha, a tentar entender o seu papel de mãe. Qual era o seu papel de mãe lá aos 10, 12 anos, quando ela teve o primeiro casamento? Qual era o papel dela dos 13 aos 18, nessa fase da adolescência? E, principalmente, qual é o papel dela agora? Porque não adianta ela tentar retomar os papéis que já venceram. O papel dela agora é de mãe de uma garota de 18 anos. E trabalhar isso daí pra frente. Daí pra frente, né? Pra gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta, mesmo porque você comentou já isso, né? Da necessidade desse adolescente fazer parte de um grupo. E hoje existe uma diversidade tão grande de grupos, né? Diferentes tribos, né? Entre aspas, a gente pode dizer assim, que os adolescentes sentem essa vontade de fazer parte de um deles. E normalmente esse grupo, ele veste uma certa roupa, uma cor, faz um penteado daquele mesmo estilo, ouve aquelas mesmas bandas, quer dizer, tem uma personalidade já pré-definida naquele grupo. Sim. E a criança o adolescente vai se inserir ou se sentir melhor dentro daquele grupo. Como é que os pais devem agir quando as crianças começam a mudar esse comportamento? Eles devem aceitar, olha, meu filho tá ficando meio esquisito, meu filho tá ficando meio estranho, tá vestindo preto, não tô gostando. O que os pais devem fazer numa situação dessa? Eles devem aceitar numa boa? Como agir? É assim, a criança, ou vamos dizer assim, o adolescente, ele procura um grupo como uma necessidade de pertencimento. Se ele, por entender que crescer é sair de casa e assumir um papel social, o próximo passo é: qual é o papel social que me cabe? Aonde eu me sinto bem? Que pessoas que eu admiro? Que pessoas que eu curto? O que eu gostaria de ser? Tudo isso está numa fase de mudanças e de tentativa e erro. Então, muitas vezes a criança está numa fase em conhecer o grupo punk, ou o grupo techno, ou outro grupo qualquer, e isso é apenas uma fase que a criança precisa viver, que aquele adolescente precisa viver, e na medida do possível, se você tiver acesso a conversar com teu filho e a conhecer como está sendo para ele essa fase, e você conseguir se colocar para ele como foi para você, você consegue, de certa maneira, supervisionar. A experiência continua sendo dele. Não funciona você tolher e falar, com esse tipo de pessoas você não vai sair. Porque não é uma idade que respeita esse tipo de colocação. Você pode tentar e vai bater com a cabeça no muro. Entendi. A criança vai fazer escondido. Ela sabe que você não aprova, vai continuar fazendo porque ela se colocou que aquilo ela precisa viver, só que ao invés de viver e ter um relacionamento com você que você possa amenizar as arestas, ela vai fazer sozinha. Ela vai ter um comportamento em casa e outro fora de casa. Ela vai ter um comportamento em casa, outro fora de casa. Ela vai estar sem o amparo de ninguém, de certa maneira, responsável para poder filtrar um pouco essas experiências. Então, assim, tem que entender que isto é uma fase, né? Que você dificilmente vai ter um adulto depois naquela fase. Aquilo foi um período de transição que muitas vezes é necessário. E você tem que, como pai, tentar acompanhar esse processo.
A adolescência é um assunto que a gente poderia passar aqui mais muito tempo conversando sobre essas transformações, porque é realmente uma fase complexa. Então, eu vou deixar já aberto aqui o convite para o Dr. Nicolas Roberto Schor voltar mais vezes ao programa para, claro, esclarecer não só as suas dúvidas de casa, inclusive desculpa as perguntas que a gente não conseguiu responder hoje, fica para uma próxima oportunidade. E eu deixo também o contato do Dr. Nicolas Schor.com.br, né? Que é o seu site. www.drnicolasschor.com.br. Você escreve schor.com.br, tá? E tem também um livro que você lançou, né? Isso, que é As Doenças que Você Tem e Não Sabe. A ideia é que se a doença fosse um iceberg, aquilo que você vê, reconhece, busca tratar, é na verdade a pontinha que sai para fora. O que está por dentro, por baixo, submerso, em geral as pessoas não se tocam, não se cuidam e depois acabam adoecendo. Boa dica de leitura, fica aí para o começo do ano principalmente, né? Doutor Nicolas, obrigada mais uma vez. Até uma próxima, viu? Muito obrigado. Tchau, tchau. Esse assunto é complexo mesmo, né? Tem muita mãe, muito pai arrancando os cabelos com essa fase e não tá sabendo como lidar. Mas eu acho que a gente realmente não tem necessidade de saber tudo, mas a gente tem que saber aonde procurar. Então procure um profissional que pode te ajudar a saber aí como você vai fazer para passar por essa fase e se aproximar cada vez mais do seu filho ou da sua filha, né? Criando aí esse laço de união que é tão importante para o resto da vida.